quero falar com vocês agora sobre uma coisa que é muito minha paixão, sabe? Que eu gosto demais. Que são algumas figuras bíblicas que são controversas, né? Então, por exemplo, Pedro, que tinha um gênio, né? Não tinha muita paciência, impetuoso. E dentro disso, desses né, personagens, tem Paulo de Tarso. Eu sei que ele é um ícone, né, dentro do cristianismo, porque ele que praticamente montou todas as igrejas da Ásia, e que fundou, né? E ele tem uma coisa muito legal que era assim, ele tinha um debate na época, porque ele foi muito estudioso e ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Então ele mandava pôr fogo mesmo, ele jogava pro leão, ele não tinha dó. Por quê? Porque ele acreditava que ele estava certo. Ele tinha fé, ele tinha o estudo, ele acreditava que ele agia em nome de Deus, né? E ele falava do Messias que viria e tal. Bom, e aí o que acontece? Ele tinha, dentro dele, ele tinha um conflito. Que o que ele tinha, o que ele dizia, como que ele pensava? Que ele estava dentro da lei, ele tinha o conhecimento, ele usava a lei, ele era uma pessoa muito correta, ele não admitia erros, nem pecados, nem nada. E aí ele pensava assim, por que eu não sou pleno? Por que eu não sou feliz? O que me falta? Por que isso não me preenche? Ele era convicto do que ele acreditava e ele falava, por que isso não me preenche? O que está faltando? E ele tinha uma percepção. Quando colocava os cristãos, né, ou para queimar, ou para morrerem lá com os leões, muitas vezes já aconteceu deles cantarem, né? A gente tem esses relatos. Eles cantavam, eles tinham uma fé muito grande, eles oravam. E ele pensava o seguinte, ele começou a ver o seguinte, que essas pessoas que ele estava colocando ali, elas tinham no olhar uma coisa muito de paz, de felicidade, de certeza. E ele começou a ficar com isso na cabeça dele, mas ele continuava perseguindo os cristãos. Numa viagem que ele faz na estrada de Damasco, que ele está vindo, que é uma das partes que se conhece, né? Acho que todas as religiões conhecem essa parte. Ele tem o grande encontro dele. Ele percebe uma luz, né? Uma luz muito grande vindo em frente a ele. Então, ele percebe que era uma luz, mas era uma luz muito diferente. Então, tem aquela luz, então ele sente, presta bem atenção nisso, ele sente uma voz, né? Vibração, ressonância, ele sente uma voz. Saulo, por que me persegues? E ele assusta, só que nesse momento ele já está de joelho no chão e não enxergando mais nada. E aí, quando ele está neste momento, ele pensa, ele pergunta, quem está falando? Quem é você? E a voz diz, Jesus. E a partir daquele momento, né, ele cego naquela situação, ele tem uma mudança na vida dele muito grande, porque ele sentiu naquele momento aquela luz, aquela fé, ele sentiu aquele amor, ele sentiu o que estava faltando para ele. E a partir daí, ele muda completamente a vida dele, né, neste sentido. Porque uma coisa que eu gosto muito de chamar atenção, ele acreditava nas escrituras, ele estudou as escrituras e ele tinha uma fé inabalável em relação a isso. A partir do momento que ele tem uma verdade, né, que mostra para ele, olha, não era neste caminho, mas é neste, e ele percebe o caminho, ele tem a mesma convicção, ele não mudou, ele continua acreditando, ele continua convicto, ele só percebeu que a forma que ele passava essa crença dele, essa fé dele, não era a ideal, porque faltava alguma coisa, faltava ele sentir o amor, faltava ele passar o amor.
E aí, quando ele tem esta visão, essa percepção, né? Essa sintonia que ele tem com Jesus, ele percebe que ele estava no caminho errado. E ele se abre para isso, ele aceita, ele muda completamente a vida. Ele era rico, ele passou a ser artesão, que ele tinha essa habilidade, ele larga todas as riquezas, ele tinha um cargo, né? Ele larga esse cargo, ele abandona tudo para viver o cristianismo. É uma história muito linda, vale muito a pena dar uma pesquisada, uma procurada. Mas eu queria passar isso, sabe? Eu acho que neste momento nós estamos ficando sozinhos em casa, dá pra gente refletir muita coisa, dá pra gente perceber coisas que a gente não precisa, né? A gente levava uma vida atribulada e neste momento a gente não precisa mais, a gente pode ser mais simples, a gente pode viver com menos. Então isso é muito importante, a gente aceitar a mudança quando ela vem pra gente, porque toda vez que você não aceita uma mudança, você só sofre. A mudança para de ser um sofrimento a partir do momento que você aceita, tá? Que você entende, que você absorve, tá bom? Era isso que eu queria dizer hoje. Muito obrigada.